Senhoras, senhores, com a licença de vocês, hoje eu apresento Ateliê na TV Cidade. Convido a todos para me acompanhar nos próximos 30 minutos. A entrevistada que eu trago hoje não é uma entrevista virtual, é uma entrevista espiritual. Eu pensei muito em fazer esta gravação porque é muito recente ainda e a perda da minha mãe. Perdi minha mãe não fazem 2 meses, mas não tem como começar ateliê na TV Cidade sem mostrar quem me ensinou a gostar de artesanato e a fazer artesanato. A minha entrevistada de hoje, através das minhas perguntas e da minha visão, porque as respostas também serão minhas, é a dona Marlene Wenzon Silveira de Souza. Como é que eu vou falar da minha mãe como artesã? Eu nasci vendo a minha mãe fazendo crochê, tricô e tudo que é tipo de artesanato. Por quê? Eu acredito que a minha mãe... Antes de começar a explicar o artesanato da minha mãe, eu tenho que contar uma coisa. Quando eu comecei a fazer o programa aqui na TV Cidade, a mãe fazia muito tricô para bebê e doação também, vendia também. Aí eu disse assim, mãe, eu vou lhe entrevistar. E ela me disse assim, eu não vou nessas palhaçadas. Então agora que ela não tá aí, que eu mando no que sobrou da memória no meu coração, ela está aqui conosco. Como é que eu vejo a minha mãe como artesã? A dona Marlene, eu acredito que seja de uma época que na escola se fazia, além de em casa os pais ensinarem, fazia artes domésticas. Se ensinava a costurar, se ensinava a bordar, a professora ensinava todos esses detalhes, barra de calça, pregar botão, tudo isso se aprendia inclusive na escola. E porque eu não lembro, nunca perguntei, e agora talvez a minha tia possa dizer, mas assim, eu não lembro de elas terem narrado que a minha avó fazia artesanato. Mas a minha avó era mais empreendedora, minha avó era empresária, mas não administrava um hotel, então não era muito a arte dela, assim, pelo que elas contam. Bom, quando eu nasci, eu vi minha mãe fazendo crochê, tricô, tudo que é tipo de bordado. E a minha mãe trabalhava em uma equipe de festas, faziam doces e salgados. Hoje a gente vai em lojas especializadas e compra a decoração completa. Na época não, inclusive não existia sequer aquelas bandejinhas de papelão, era só o papelão mesmo, então tinha que comprar o papel alumínio, passar o que podia na época, era politicamente correto, cola de sapateiro, colar o alumínio, isso tudo a minha mãe fazia em casa. E depois se pegava uma tesoura de picotar, que é aquela tesoura que corta em zigue-zague, e se arredondava então o alumínio. Era um trabalho tremendo, e elas faziam isso. Então, tudo que tinha na cabeça, para enfeitar um palitinho, era cortado o papel alumínio e depois colado assim na ponta do palito, em espiral, e ele ficava todo franjadinho. E são detalhes que hoje a gente vai numa loja e compra em 3 minutos, né? Uma festa inteira. Aí a Solidê Tisato e a Dona Zélia eram donas dessa empresa. A Dona Zélia já falecida fazia parte de salgados e a Solidê de doces. E a Solidê, inclusive, com mais de 90 anos, ainda vive em Porto Alegre hoje, perto dos familiares, mas faziam decorações maravilhosas, doces decorados, assim, lindíssimos. E a minha mãe circulava no doces e salgados. Então, todas as ideias loucas, faraônicas que tinha a Solidê, e ela queria um arranjo de flores com borboletas sobrevoando,
Então, assim, a minha mãe e o meu pai quebravam a cabeça de como fazer, montaram a armação de ferro com solda na época e enfeitaram de tudo, depois bordaram com pedrarias, né, com lantejoulas, miçangas. E ficou, e ela colocava com fio de nylon transparente, assim, suspenso, né, em cima do arranjo. Então, assim, todos esses detalhes a minha mãe fazia e desenvolvia para a Solidez. Então, não existia técnica específica. Ela fazia qualquer trabalho manual. Então, além de fazer doces e salgados muito bons, como toda a família, porque vem da mãe, que tinha hotel, né? E da onde ela trabalhava, da Dona Zélia da Solidez. A minha mãe é filha de emancipador do município. Um casal que o seu Ângelo Venzon Neto e a Dona Célia Venzon. Enquanto a avó administrava o hotel, o meu avô administrava o município. Era mais uma pessoa pública e gostava de ajudar o município, né? E a avó firmona. A minha mãe foi criada com muito dengo, com muita manha, e ela atravessou, encontrou um marido que também sustentava isto. E depois que meu pai faltou, que já fazem 28 anos que ele faleceu, eu assumi essa manha. Então eu tinha uma relação com a minha mãe, eu faço agora em outubro 57 anos, e eu não sei o que é viver sem ela. Estou há 2 meses me reinventando, me readaptando. Não é fácil, mas eu procurei conservar algumas rotinas e coisas que eu me dei conta que eu peguei dela. Não é só o tricô, o crochê, o artesanato, mas existem coisas que, para ter uma ideia, assim, ó, eu brigava que nem gato e cachorro com a minha mãe, ela tinha um gênio forte, eu também, nem tudo a gente concordava, a gente brigava muito, a gente se amava. E nesse menos de 2 meses eu já briguei com a minha mãe, mesmo ela tendo falecido. Eu fiquei 3 dias sem falar com ela, 3 dias. Depois resolvi voltar a conversar. E eu não sei se vai ser assim a vida, e eu falo tudo isso porque muitas pessoas que já perderam a mãe vêm falar comigo, e pais, e se encontraram de repente sozinhas, porque eu tenho um filho, mas não mora aqui. Então, reviveram, quando elas falam, elas revivem o que eu estou passando, e eu acho que muita gente que está assistindo também vai se identificar, e procurem se reinventar e procurem manter algumas heranças que não são genéticas, mas que culturalmente a gente acaba guardando, a gente acaba continuando. Assim é a continuação da Dona Marlene através de mim, com todas as qualidades e todos os defeitos. Eu vou falar mais um pouquinho da minha mãe antes de mostrar. Eu trouxe umas coisinhas que ela fazia para me exibir, para enfeitar nosso programa, mas assim, e conforme eu vou falando, eu trouxe também umas 2, 3 fotos para os guris mostrarem, para vocês conhecerem a Dona Marlene. Mas assim, antes eu só queria terminar para essa introdução. No Dia das Mães eu sempre vejo: ai, parabéns para a melhor mãe do mundo, cuidem da mãe de vocês enquanto ela está aqui, quando vocês perderem vocês vão sentir falta. Eu sou tudo ao contrário. Eu morro de saudades da minha mãe, eu já briguei com ela, eu acho que eu podia ter aproveitado minha mãe muito mais do que eu aproveitei. Podia ter brigado menos, mas se ela voltasse hoje, eu voltaria a fazer tudo como foi. E a minha mãe não foi a melhor mãe do mundo. Com certeza não foi. Uma pessoa cheia de defeitos, que eu amava. E a minha mãe foi muito melhor mãe do que eu sou mãe. Isso também eu tenho certeza.
Mas essa segurança de saber que a minha mãe não era a melhor mãe do mundo me faz me sentir mais segura como mãe, nos erros que eu cometo e que ainda vou cometer. Eu acredito que quando a gente vem para a Terra, a gente nos é proporcionado por Deus ou por um grande secretário, uma lista de pessoas para escolher, esta vai ser tua mãe. E a gente escolhe. E eu escolhi a minha mãe, mesmo sem ser a melhor mãe do mundo. E ela foi a minha mãe. Eu acho que nesta lista, quando Deus nos proporciona a escolha de uma mãe, de um ventre ou de um coração por adoção, ele proporciona uma lista específica, tipo doação de órgãos, sabe? Tem que ser mães, como é que é a palavra mesmo? Hoje não tem nenhum entrevistado para me ajudar. Compatível ao meu espírito. Então, aquela listinha compatível, a gente vai lá e escolhe. E eu escolhi a dona Marlene, extremamente compatível. A minha vida foi bem diferente antes da perda do meu pai, e depois que o meu pai faleceu, eu meio que assumi os mimos e as manhas da minha mãe. Acho que eu dediquei a ela os melhores anos da minha vida. Muitas vezes durante esses anos eu me arrependi, durante esse tempo, porque eu achava que eu estava perdendo bons momentos da minha vida. Esse sentimento não mudou. Eu acho que eu dediquei sim os melhores anos da minha vida, não de forma perfeita, mas eu dediquei. Também não fui a melhor filha do mundo. Mas eu não... Talvez agora, quando eu pare para pensar isso, eu sinto até um pouco de remorso. Mas eu estou sendo sincera comigo mesma, então não vou deixar de ser com vocês. Assim, é a intimidade de duas artesãs que passa toda a técnica, todo o amor e todo o carinho de mãe para filha. Eu tive várias fases da minha vida e várias profissões, professora, fui secretária, fui de tudo um pouco. Mas o que sempre me acompanhou dos 7 anos até hoje é o artesanato, que eu herdei da minha mãe, ainda em vida. Ela pôde me ensinar tudo o que eu sei, e para algumas coisas, como ela dizia, e eu dizia, não mãe, é mentira, mas eu também concordava com ela, eu já fazia muito melhor. E eu achava que ela queria elogio, mas assim, os primeiros passos, quando a gente chega numa faculdade que um professor ensina a especialização, aí é que a gente tem que lembrar do professor lá do primeiro ano que ensinou a ler e a escrever, porque a gente só chegou até a faculdade por causa dele. Então não foi a minha mãe que me ensinou a especialização do tricô, eu continuei, eu avancei mais do que a dona Marlene, mas sem os primeiros passos, jamais. Eu até orientava ela em algumas coisas hoje, porque eu já tinha ultrapassado o conhecimento dela, mas mesmo assim eu acredito que ela é a responsável pelo amor que eu sinto pelo tricô, pelo crochê, pelo artesanato, pelos trabalhos manuais e pela capacidade, talento que eu tenho. E ela era uma pessoa vaidosa também, e eu também, assim, ó. Foi um baita de uma herança, porque eu tenho muito talento. Tudo a dona Marlene. Todo esse papo, eu já falo e eu já não deixo o entrevistado falar quando tá comigo. Imagina um programa só pra mim. Eu espero que a minha mãe não fique brava comigo, com tudo que eu falei, mas eu fui tão sincera como eu fui a vida inteira com ela.
E ela era uma vovó, ela nasceu velha. Quando eu conheci minha mãe, o sonho dela era ser vó. E ela foi arrecadando tudo que foi netinhos, tudo que foi netinhos. O meu irmão demorou para ter filhos. Eu tive meu filho com 30 anos. Então, assim, aquela ansiedade de ser vó, ela foi arrecadando neto e bisneto por tudo. E a primeira coisa que ela fazia, quando ela sabia que alguém estava grávido, era fazer um sapatinho. Então, aqui era o princípio do presentinho antes do nenê nascer. A minha mãe fazia sapatinhos mais simples, aí esse bordadinho, esses detalhes, era eu que acrescentava. Esses toques que ela não a mãe já não consegue mais com agulha, é muito fininho. Era só para mim fazer. Elas conseguiam assim. Então, a princípio, estes sapatinhos, já sei que é menino ou menina, então ela já tinha o sapatinho de menina ou o mocassim do menino. E ela fazia assim 3, 4 modelos, ela não fugia disso. Mas dar um modelo para ela fazia exatamente igual, só que ela tinha preguiça, ela não gostava. Ela chegou num estágio, pelas últimas lembranças que eu tenho, agora, depois de mais idade, que ela gostava de fazer sempre a mesma coisa. Então, nós respeitávamos. E ela era um ponto de referência na cidade, tanto que assim, eu não parei de receber encomenda, eu tô aprendendo a fazer. Eu já fazia com ela tudo, mas assim, os casaquinhos eu tenho 3, 4 que eu já fiz depois que ela faleceu, porque eram encomendas dela, inclusive. E algumas que, então, assim, eram os primeiros que eu tô fazendo longe dela. Então eu peço, Dona Marlene, tá certa a costura aqui? Dá uma mostradinha, assim, como se ela estivesse em cima, sabe? Bem no céu. As meinhas que ela gostava de explicar para as mulheres grávidas, que as menininhas grávidas, né, as mães de primeira viagem, que elas esquentavam bastante e prendendo na perninha, o nenê se sacode e não cai fora do pé. Isso ela vendia bastante. Aí, como boa colorada, mas democrática, ela tinha ideias. E ela fazia assim, sapatinhos para colocar na caixinha dos padrinhos, para convidar os padrinhos, para contar pro papai, pro vovô que a mamãe estava grávida. Então, assim, isso aqui é um casaquinho de boneca. E vocês não têm noção do trabalho que dá fazer algo listrado que não termine na ponta listrado. Ela fazia, ela se dava o trabalho. Esses casaquinhos, inclusive, ela fazia em tamanho grande, né? Eu não trouxe o do Inter, porque do Inter vende mais que o do Grêmio, não sobrou nenhum do Inter. E às vezes ela namorava alguma lã que eu estava fazendo, gola ou qualquer outro trabalho, e ela dizia, então quando ela queria, essa aqui eu tô contando essa história porque me lembrou, quando eu estava fazendo um trabalho com essa gola, uma gola com essa lã, com esse fio, ela olhava para mim e dizia assim, durante o trabalho, acho que um casaquinho com esse fio vai ficar bonito. Então ela não dizia, Suzy, me dá um pouco desse fio que eu quero fazer um casaco. Ela dava a entender, entende? Assim era a Dona Marlene. O casaquinho vermelho, que todo mundo quer, ela deixou. E eu trouxe, inclusive, o que me deu coragem é que, assim, e ela deixava consignado nas lojas em Farroupilha, e o meu filho assim, mãe, recolhe tudo que é da avó e guarda, que vai ser a minha herança para os meus filhos. Então, eu tô mostrando hoje para vocês aqui as roupinhas dos meus netos. Menos aquele azul, porque o meu neto não vai ser gremista. Nem minha neta. Se a minha neta casar com gremista, o pai dela infarta. As touquinhas, então assim, ela aprendia um modelinho de touca e ela fazia até enjoar. E essa touquinha, o modelo de casaquinho e essas meinhas, ela fazia muito também, que muito me orgulhava, a minha mãe, com restinhos de lã para doação. Então, ela levava ou no Hospital Geral em Caxias ou no hospital aqui de Farroupilha. E pode ter certeza que eu vou continuar fazendo o que ela fazia.
E eu trouxe também o colete. Às vezes ela não era muito adepta a peças grandes, sabe? Ela tinha muita coisa mais de bebê, a especialidade dela. Então, quando era uma peça assim como colete, ela fazia muito pouco blusãozinho, inclusive para bebê, era a casa aqui. Mas esse modelinho de colete, e ela se exibia quando apareceu uma criança com esse, porque assim, só via ela fazendo. Ela tirou de algum lugar também, mas aqui ninguém faz. Então ela encontrava uma criança na rua, de alguém que tinha comprado, e ela parava a criança e dizia, eu que fiz este colete. E explicava para a mãe da criança. Mas ela sabia fazer, ó. Ela se virava também eu acabei não separando aquelas calcinhas, sabe, só com o peitinho também para bebê. Ela fazia lindas. O fazia é normal, né? Às vezes eu esqueço que ela fazia, não vai mais fazer. Mas ela fazia também alguma coisa para criança maior, ó, como coletinho. Ela pensava no detalhe de que a criança, para ficar mais fechadinho, tem que ter botãozinho do lado, senão não passa a cabeça. E de forma muito artesanal e muito sem jeito, eu trouxe alguns dos tricôs que a dona Marlene fazia. Eu espero que vocês saibam com isso de onde é que veio todo o meu talento. Grudou no crochê e no tricô. Eu não tenho nenhuma peça aqui de crochê, mas o que ela fazia também era assim, ó, era muito importante. Quando alguém pedia alguma coisa para a mãe, ela dizia assim, não sei, isso dá muito trabalho. Ela se promovia, sabe? Isso é marketing, eu acho. Ela se promovia, ela se supervalorizava para depois, assim, ou cobrava o que queria, mas ela nunca foi careira. Ou, se ela não cobrasse, a pessoa ia ficar devendo aquele favor pro resto da vida. E o meu filho tirou as medidas do apartamento que ele foi morar, logo que ele foi para Montevidéu. Vó, preciso de um tapete pro meu banheiro, mas eu quero preto. E a minha mãe tinha um problema com preto, porque o preto não enxerga, porque de noite não dá para trabalhar, então ela reclamava, mas fazia. E ela era muito rápida. Em questão de 15 dias, ela fez um tapete de 2,5 metros de crochê, que eu não trouxe nada de crochê aqui, por 1,5 metro. Então, assim, ficou lindo, maravilhoso, e ela mandou pro neto, porque ele vinha de férias e ele tinha que levar o tapete pronto, e ela se esforçou, e ela era mais rápida que eu, por sinal. E eu trouxe também, que eu encontrei, eu vou até mostrar para vocês assim, ó. Faz tanto tempo que eu vou encerrar o programa com este assunto. A minha mãe resolveu fazer, certa época, cartões de papel vegetal. E ela começou a se especializar, e ela começou a montar materiais, instrumentos. Ela passava nos dentistas da cidade pedindo brocas velhas. Ela montava com eu não lembro o nome daquela cola Durepox, botava na ponta de uma caneta vazia para fazer, então, todos os instrumentos que precisasse. Ela passava nos laboratórios de radiografia, solicitava aquele papel, aquele plástico, não sei como é que a gente chama também, de radiografia, e ela recortava para fazer os moldes. Então, assim, ela criava tudo que hoje não existe, que hoje já vem pronto, né? Ela passava nos escritórios de engenharia da cidade, arquitetura, e pedia as sobras de papel vegetal. Então, olha se faz pouco tempo que ela fazia isso. E ela ganhava fortunas. Ela ganhava muito dinheiro, porque ela fazia assim, todos os convites de um casamento, todas as lembranças de um casamento, todas as lembrancinhas de nascimento. E vocês não vão conseguir enxergar por causa do reflexo, mas ela tinha um mostruário do material dela. E ela nunca foi muito boa no desenho, na pintura. Inclusive, ela pintava, que eu lembro na época, com, olha, bem amarelados, né?
Ela pintava na época com sombra de pintar o rosto, os olhos, e ficava muito bonito. Eu separei aqui 3 mais caprichados. Ela fazia muito de Natal, quando se mandava um cartãozinho de Natal, quando se mandava mensagens de Natal. As pessoas que mais novas não vão lembrar, mas assim, uma vez se mandava cartões no Natal. Não era só mensagem, não existia internet, não existia computador. Este também ela vendia muito para convite de casamento, convites de 15 anos, de festas, assim. E ele é todo, é um papel vegetal com o fundo, né, de cartolina que ela dobrava. Não existia também essa parte de trás. Ela tinha que dobrar para fazer duplo, todo ele, tudo manual. Ela riscava, ela cortava com lâmina. Então, conforme as coisas iam chegando, meu pai chegava em casa e comprava. E dava para ela. Até que a gente se deu conta que o muito dinheiro que ela ganhava é porque era um dinheiro limpo. O pai chegava em casa e comprava tudo que ela precisava. Todo o material ele pagava. Então, mas eu ganho rios de dinheiro com papel vegetal. E se tornou até mais uma lenda da dona Marlene, de que ela ganhava muito dinheiro, porque o marido pagava, claro. Mas esse aqui é muito bonito, voltando ao assunto, porque assim, a borboleta, não sei se vocês vão conseguir enxergar, e as flores são feitos separados e depois aplicados por cima. E ela se esmerava, às vezes ela ficava mais de 1 hora, que nem assim, esse cartão aqui, ela demorava mais de 1 hora para fazer. Como é que é feito um cartão de papel vegetal? Se coloca uns 4, 5 folhas duplas para fazer, para perfurar, que a gente chama, com uma agulha na ponta de uma caneta, que nem eu expliquei antes, e se fura com a matriz em cima feita, então onde precisa de furinho, com a matriz que se fura com aqueles plásticos lá de radiografia, chapa de radiografia, e aí se fura tudo. Depois de furado, inclusive ao redor, aí se pega uma agulha pequenininha daquelas com a pontinha fina e vai se cortando, e tem que ter uma técnica para ir virando, para ficar esse picotado assim, então tudo isso aqui depois de furado, furinho por furinho, tem que ser cortado um por um. O meu pai dizia que isso é trabalho de presidiário, porque assim não tem para onde ir, ou de pandemia agora, né? Então, como tu não tem que ir para lugar nenhum, tu vai acordar, dormir e vai continuar ali, então tu te sujeita a esse tipo de trabalho. Aí depois ela colocava o glitter, e para riscar, para pintar, ela virava por trás e ela meio que puxava assim, aí com uma bolhadeira que a gente chama, não sei como é que a gente chama, era uma bolinha na ponta, para riscar, para forçar, esgaçar o papel vegetal. E acabava assim, com trabalhos muito bonitos. Ela fez muito convite, ela fez muita coisa em papel vegetal. Outra coisa que a avó Marlene fazia também era os temas para todo mundo. Qualquer coisa que tinha que fazer com trabalho manual de tema, assim, professores da cidade, de 3 gerações para cá, podem ter certeza, se era parente ou vizinho da dona Marlene, o que foi apresentado nunca foi feito pelo aluno. Porque ela fazia maquetes, ela fazia tudo que era trabalho manual de tema, era a avó Marlene que fazia. Alguém então era muito moderno até há pouco tempo, os professores estavam todo mundo fazendo. A criança lia o livro e tu tinha que fazer uma maquete de uma cena do livro. A dona Marlene nunca leu o livro, as crianças iam lá em casa, contavam o livro e ela fazia, reproduzia. Eu lembro que ela fez uma vez muito lindo também a capa de um resumo do Violetas na Janela, que ficou muito bonito. Ela fez a maquete do quarto de uma criança, também muito bonito. E ela tinha muita criatividade nesse sentido. E ela gostava de fazer. Então,
eu contei bem diferente do que eu imaginei que eu ia contar. A história dessa artesã. Não foi a primeira artesã da cidade. Não foi a maior artesã da cidade. Ela foi uma artesã da cidade. E por causa dela, hoje eu sou artesã. E eu me acho a artesã. Mas vocês podem ter certeza que procurem em casa aquele sapatinho de muito bebê da cidade, a maioria foi a avó Marlene que fez. Ou de alguém que ela ensinou a fazer. Não que ela seja a única na cidade. Mas, entre tantas sementinhas que ela plantou, eu espero poder fazer com todo o amor que ela fazia. Me segurei até agora. E eu não vou chorar porque eu passei rímel e até batom hoje. Contei para os guris quando eu cheguei que eu não vou usar máscara e não vou chorar. Mas assim, é o mínimo que eu podia ter feito para agradecer a artesã que me ensinou o beabá. E como eu convido para cada convidado para homenagear. Gente, sem máscara é ruim de chorar na câmera. Como eu convido para cada convidado homenagear com uma salva de palmas no final do programa, hoje eu homenageio todo o talento da minha mãe, todos os defeitos da minha mãe, todas as alegrias que eu vivi com ela, todas as dificuldades que nós passamos e vencemos juntas. E talvez eu tenha que ter curtido mais a minha mãe. Acho que não. Não ficou nada pendente, porque a gente não nasce sabendo. O que a gente faz de errado é porque a gente está aprendendo. Para Dona Marlene, o meu abraço. Aonde estiver, eu vou olhar sempre para cima. E eu termino o programa de hoje, o meu muito obrigada, em nome de todas as crianças que um dia usaram o sapatinho da avó Marlene, ou de casais que começaram a vida juntas com o convite de casamento que a Dona Marlene fez, ou qualquer outro artesão, ou um tema também. Esses 3 itens que mais eu lembrei hoje, mas assim, é o que eu faço hoje. Não foi nada ensaiado, não foi nada imaginado. Tudo que eu pensei nesses 2 meses para fazer foi bem diferente. E é por isso que eu gosto de ser bem natural. E assim era a minha vida com ela. Espero que ela sinta da onde está, se pode assistir. Eu não sei se chega, guris, até o céu, a TV Cidade, mas eu acredito que sim, né? Que vai dar para assistir. Mãe, muito obrigada. Em nome de todas as crianças, dos pezinhos que já usaram os teus sapatinhos, vai nossa salva de palmas.